Ele se aproximava nos parques de São Paulo com uma câmera e um sorriso. Dizia que era fotógrafo amador. Perguntava se a pessoa topava fazer uma sessão de fotos na mata. Era simpático, bem apresentado, parecia completamente inofensivo. Entre 1997 e 1998, pelo menos 11 mulheres disseram sim. Nenhuma voltou. A polícia só chegou até Francisco de Assis Pereira porque a 12ª disse não, e depois voltou para contar. Francisco de Assis Pereira tinha 28 anos em 1997. Trabalhava como operador de máquinas numa indústria têxtil em São Paulo. Cumpria horários regulares, morava num bairro operário da Zona Leste. Não tinha ficha criminal. Não havia registro de violência doméstica, nem de transtornos, nem de qualquer incidente que sinalizasse o que acontecia nos fins de semana. Nos fins de semana, Francisco levava uma câmera fotográfica e frequentava parques e áreas de mata em São Paulo. O Parque Estadual da Cantareira, o maior parque urbano do mundo, com mais de 7.000 hectares de mata atlântica dentro da cidade. O Parque do Estado, em Ipiranga. Áreas de trilha em Pinheiros. Zonas de mata na Zona Sul, próximas a bairros periféricos com acesso difícil. O método era invariável. Ele abordava mulheres que estavam sozinhas, geralmente nas proximidades de trilhas ou áreas menos movimentadas. A câmera era o elemento central, um objeto neutro, associado à arte, a lazer, a algo inofensivo. Sou fotógrafo amador, estou fotografando retratos em ambiente natural. Toparia fazer uma sessão rápida ali na trilha? Fica bonito com a luz do fim de tarde. O perfil das vítimas que foram posteriormente identificadas. Mulheres entre 17 e 35 anos, sozinhas, em sua maioria em situação econômica vulnerável. Algumas foram abordadas com a promessa explícita de pagamento pelas fotos. Outras simplesmente confiaram na aparência. Homem jovem, câmera, luz do dia, área pública. O que acontecia depois da trilha foi reconstituído pelo laudo forense, pelos locais onde os corpos foram encontrados e, fundamentalmente, pelo depoimento detalhado da única sobrevivente. O Parque do Estado de São Paulo, junho de 1998. Uma mulher de 22 anos, cujo nome foi preservado a pedido da família, havia aceitado fazer as fotos. Estava na trilha com Francisco quando percebeu pela mudança de tom e de proximidade que algo estava errado. Não houve um gatilho único, foi acúmulo. A direção que ele indicou saía da trilha principal. A câmera havia sumido da mão dele, o sorriso havia desaparecido. Ela correu. Francisco a seguiu por alguns metros, depois parou. Talvez pelo risco de chamar atenção, talvez por outro cálculo que nunca foi explicado. Ela correu até a estrada perimetral do parque. Parou um carro que passava, foi levada a uma delegacia próxima e prestou depoimento na mesma tarde. A descrição era precisa. Nome que ele havia dado, provavelmente falso. Altura, peso, cor do cabelo, tipo da câmera, roupa que usava, exatamente onde no parque havia acontecido. A Delegacia de Crimes contra a Pessoa recebeu o boletim. Cruzou com registros de desaparecimentos de mulheres nas áreas de parques nos 2 anos anteriores. Havia um padrão que ninguém havia conectado antes. Mulheres que haviam saído para parques e não voltado. Boletins de desaparecimento distribuídos por diferentes delegacias da cidade. O cruzamento levou 3 semanas. Francisco de Assis Pereira foi identificado e preso em agosto de 1998, 2 meses depois do depoimento da sobrevivente. No interrogatório formal, Francisco confessou 11 homicídios, não com dificuldade, com um detalhamento que os investigadores descreveram como perturbador. Deu a localização aproximada dos corpos, descreveu o que havia acontecido em cada caso com informações que só o autor poderia saber. Levou pessoalmente os investigadores a 6 locais, dentro do Parque da Cantareira e de outras áreas de mata. Os laudos confirmariam. As vítimas haviam sido estranguladas ou sufocadas. Algumas foram enterradas superficialmente, outras deixadas sob vegetação densa. As condições das áreas de mata haviam dificultado a descoberta. 3 das 11 vítimas identificadas pelos locais apontados por Francisco nunca foram encontradas. Estão nos autos como desaparecidas presumidamente mortas. O número real de vítimas pode ser maior.
Francisco nunca confirmou ou negou casos além dos 11. No julgamento de 1999, o tribunal somou as penas de todos os casos. O total chegava a penas que, acumuladas, seriam inumeráveis. Mas o Código Penal brasileiro limita o cumprimento de pena a 40 anos, e na época do crime, o limite era de 30 anos para crimes cometidos antes de determinada data. Francisco foi condenado a 21 anos e 3 meses, o máximo aplicável num único julgamento consolidado naquele período. Cumpriu 19 anos, foi solto em 2017, tem hoje 55 anos e mora no interior de São Paulo sob identidade que não é divulgada. O que esse caso deixa não é só horror pelo método ou pelo número, é a imagem de algo que deveria ser seguro, um parque, luz do dia, um fotógrafo simpático, área pública, e não era. Francisco operou por pelo menos 2 anos, em múltiplos parques, atingindo mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, sem que nenhum sistema de alerta funcionasse. Os boletins de desaparecimento de mulheres em áreas de parque existiam em diversas delegacias. O padrão existia, mas as delegacias de São Paulo, em 1997 e 1998, não tinham sistema integrado de cruzamento de dados que conectasse desaparecimentos de diferentes distritos com um padrão geográfico e de método. Quando a 12ª mulher fugiu e prestou depoimento, a investigação levou 2 meses. Com as ferramentas disponíveis, foi razoavelmente rápida. Mas durante 2 anos, o sistema não produziu nenhuma investigação proativa. 11 mulheres desapareceram em áreas de parque e ninguém conectou os pontos antes da 12ª escapar. Uma mulher que conseguiu correr mais rápido. Esse foi o ponto de virada. Isso diz tudo sobre o quanto dependemos de sorte quando o sistema não está olhando, e sobre o custo concreto dessa dependência medido em número de vítimas. O maníaco do parque tornou-se referência em estudos brasileiros de segurança pública e criminologia. Um dos elementos mais analisados é o tempo. 2 anos, pelo menos 11 vítimas. Múltiplos parques, nenhuma investigação proativa. Boletins de desaparecimento existiam em diferentes distritos policiais. Mas o sistema não tinha mecanismo para cruzar esses dados automaticamente e identificar padrão geográfico e de método. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem um sistema integrado de boletins que permite cruzamento de dados entre distritos. Esse sistema foi desenvolvido parcialmente em resposta a casos como o de Francisco de Assis Pereira. A implementação levou anos. Durante esses anos, outros casos com padrões similares ocorreram. Alguns identificados, alguns não. A sobrevivente do caso nunca foi identificada publicamente. Não deu entrevistas. O processo de proteção de identidade de testemunha foi aplicado a pedido dela. Sua coragem? Correr, chegar à estrada, parar um carro, ir à delegacia, prestar depoimento com detalhes precisos, é o único motivo pelo qual Francisco de Assis Pereira foi identificado. O sistema a protegeu depois. Ela protegeu o sistema antes. A captura de Francisco de Assis Pereira ocorreu em agosto de 1998, 2 meses após o depoimento da sobrevivente. Nesse intervalo de 2 meses, Francisco continuou trabalhando normalmente na indústria têxtil, cumprindo horários, sem nenhum sinal externo do que havia feito nos fins de semana anteriores. Colegas de trabalho ouvidos pela polícia após a prisão disseram que não havia absolutamente nada que indicasse o que Francisco era fora do ambiente de trabalho. Era pontual, não criava conflitos, participava dos eventos da empresa, era descrito como quieto, mas sociável. O chefe de turno disse que ficou em estado de choque ao ver a notícia no jornal. Ligou 3 vezes para a empresa de televisão achando que havia engano de nome. Não havia engano. A psiquiatria forense que avaliou Francisco ao longo do processo identificou personalidade antissocial, um diagnóstico que descreve padrões comportamentais, mas não constitui, no direito brasileiro, excludente de imputabilidade. Francisco foi considerado plenamente responsável pelos crimes. Foi julgado como criminoso, não como doente. O Parque Estadual da Cantareira, o principal cenário dos crimes, reforçou sua sinalização e a presença de guardas-parque após o caso. Mas a medida teve impacto limitado.
O parque tem mais de 7.000 hectares de Mata Atlântica, e uma infraestrutura de vigilância ativa em toda a área seria impraticável com os recursos disponíveis. Francisco de Assis Pereira saiu da prisão em 2017 com nome divulgado, o que gerou protestos de moradores de diferentes cidades do interior de São Paulo, onde ele foi noticiado como residente. Cada notícia gerava uma tentativa de expulsão informal da comunidade. Se esse caso te impactou, compartilhe com alguém. Crimes como esse acontecem perto de nós e muitas vezes passam despercebidos. Se inscreva no canal Crime Real Brasil. Todo dia, um novo caso real que a mídia não aprofundou. Ative o sino para não perder nenhum. E nos comentários, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião. Cada comentário ajuda o canal a chegar em mais pessoas. No próximo caso, um homem foi condenado por um crime que não cometeu. Ficou preso 8 anos. Quando saiu, a única coisa que queria era encontrar quem realmente tinha feito aquilo.